Olá, sou Marcos Ferraz e esse é o nosso canal Farmacologia. Hoje vamos conversar sobre farmacocinética e hoje é a nossa última conversa sobre essa farmacocinética resumida, que a gente aborda apenas os aspectos mais relevantes. Então, nossa conversa de hoje vai tratar sobre excreção de fármacos. Vemos que os fármacos são absorvidos, se distribuem pelo nosso organismo e depois são eliminados através de dois mecanismos básicos: a biotransformação, que é principalmente hepática, principalmente, não exclusivamente. E vamos falar hoje da excreção, que também é principalmente renal, mas também não é exclusivamente renal. Okay? Então, aqui a gente está vendo algumas vias: a via renal, a via hepatobiliar, que as drogas saem pelas fezes, via pulmonar, quando a droga é volátil, quando ela é um gás. Drogas também são excretadas por nossas glândulas exócrinas, suor, saliva, lágrima. No caso da mulher, nutriz pelo leite materno. Lembrando que a quantidade de droga que a gente perde pelas glândulas é relativamente pequena, mas a quantidade de droga que o bebê ganha com o leite da mamãe pode não ser tão pequena assim, né? Então, só para a gente reforçar esse cuidado que a mulher que está aleitando tem que ter na hora de ingerir qualquer droga, seja medicamento, seja droga recreativa, ok? Bom, então, drogas também podem ser excretadas pelo cabelo, pela pele, pela camada queratinizada, a pele que vai se soltando, mas é óbvio que a principal porta de saída do nosso organismo é por via renal. E aí vamos lembrar outro conceito. Se a droga é altamente lipossolúvel, ela não sai na urina porque a urina é feita de água, ok? Então essa droga vai ter que ser eliminada por biotransformação hepática. Agora, uma droga com razoável grau de hidrossolubilidade vai sair na urina. Então, algumas drogas são eliminadas parte pelo fígado, parte pelos rins. Drogas altamente lipossolúveis saem apenas pelo fígado. E drogas altamente hidrossolúveis podem sair apenas pelos rins, praticamente sem sofrer biotransformação. Vamos começar a falar, então, da via renal, só para isso aqui uma recordação das aulas de anatomia e de fisiologia renal, a estrutura do néfron. Vamos olhar isso aqui com mais carinho. Invejosos dirão que esse desenho está mal feito, parece que uma criança está aprendendo a desenhar. Na verdade, eu fiz assim de propósito, ou não, que é só para mostrar que as estruturas não são exatamente assim lisinhas, como representam nos modelos de livros. Mas, enfim, o importante é que o sangue está passando aqui, né, pelos rins, e vocês estão vendo aqui nesta região, aqui é uma rede de capilares, que a gente vai chamar de glomérulo, e esses capilares, as células endoteliais, como a gente já viu, apresentam fenestrações. E por essas fenestrações, por esses poros, passam substâncias menores do que o poro, né? Menor do que 65 kilodaltons. Então, o que sai nesse filtrado? Água, claro, os sais minerais, glicose, aminoácidos, drogas. Mas lembrem que parte do que é filtrado é reabsorvido nesta primeira porção aqui do tubo, que a gente vai chamar de túbulo contorcido proximal. Então, glicose é reabsorvida, aminoácidos são reabsorvidos, uma parte do material nitrogenado, ureia, ácido úrico, também vai sofrer reabsorção. A água também sofre reabsorção, ok? Então, por canais, né, por transportadores e canais específicos. Bom, o que não é filtrado? O que não passa pelos poros do endotélio glomerular? Proteínas. Tive uma epifania, tudo ficou mais claro agora. É por isso que a droga ligada à albumina, a droga ligada às proteínas plasmáticas, está no reservatório. Porque ela não é eliminada simplesmente porque ela não é filtrada. Ok? Claro, eu disse que na doença renal, aliás, não disse, vou dizer ainda, na doença renal, a gente pode ver proteinúria, microalbuminúria naquela doença inicial,
e proteinúria importante quando tem lesão do glomérulo. Okay? Então, a gente já está sabendo que a lesão renal, que a doença renal, vai alterar a excreção de drogas. Bom, mas vamos ver então. Repara, eu disse para vocês que esse mecanismo aqui no glomérulo é um filtro. Ó, que nem esse filtro aqui. Né? Deixa passar substâncias pequenas. Ó, esse filtro aqui também, ó. Beleza? O que passa pelo filtro? Água, ameba, bactérias, protozoários. O que não passa pelo filtro? Perninha de barata. Então, a gente pode beber água tranquilo, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Claro que é uma piada, estou brincando. Aliás, esse filtro de barro que eu mostrei, ele é campeão, né? Recebeu vários prêmios, porque ele é muito eficiente, mas não é isso que eu estou... Não é o objetivo da nossa conversa. O que eu quero dizer, então, é que temos um filtro e drogas, então, são filtradas. E só para lembrar, então, que eu falei, a droga ligada à proteína, droga ligada à albumina, não é filtrada. Apenas a droga livre vem aqui junto com o filtrado, ok? Bom, lembrem que esta droga... Assim, primeiro, uma coisa importante. Claro que a filtração vai depender do fluxo sanguíneo renal, ok? Tem que haver uma diferença de pressão, ok? Aqui tem dois mecanismos que geram pressão, mecanismo osmótico e o próprio fluxo sanguíneo, né? A pressão hidráulica, ok? Mas isso a gente vai ter que lembrar das aulas de fisiologia renal, ok? É bem legal dar uma relembrada nesses conceitos, mas o que é importante dizer é o seguinte: lembrem que essa droga livre, ela é um ácido ou é uma base, ok? Na grande maioria das vezes. E como ácido e base, ela vai se encontrar, uma fração dela vai estar não dissociada e outra fração vai estar na forma de sal ou na forma dissociada. Ácido acetil salicílico, acetil salicilato, ok? Bom, lembrem que esta fração não dissociada é lipossolúvel. E, portanto, se é lipossolúvel, vai atravessar esta membrana tubular e volta para o sangue. Por isso que eu disse para vocês que drogas lipossolúveis não saem na urina. Drogas lipossolúveis precisam do fígado para serem convertidas, biotransformadas em um metabólito hidrossolúvel, e aí esse metabólito, então, vai para a urina. Ok? Mas a fração dissociada, a fração que tem carga, essa fração aqui está coberta de uma camada de solvatação de moléculas de água. Essa fração aqui, então, vai sair na urina. Nós vimos que esta reação é reversível e ela depende da relação entre o pK do fármaco e o pH da urina. O pH do meio, no caso, o meio aqui é a urina. Ora, o pH da urina, gente, varia. De manhã, logo que a gente acorda, que a gente colhe urina para aquele exame de urina, o EAS, aquela urina costuma ser ácida. Então, em uma urina ácida, olha como é que vai estar meu ácido. Se o pH da urina é menor do que o pK do ácido, esse ácido tende a ficar não dissociado. Quem tem, põe, quem não tem, tira. Urina ácida está cheia de prótons. Se está cheia de prótons, o meu ácido não doa o próton dele, fica neutro eletricamente, fica lipossolúvel e volta para o sangue. Agora, depois do almoço, aí dá aquela maré alcalina, nossa urina tende a ficar alcalina. Então, numa urina que tende a alcalina, em geral, o pH da urina vai ser maior do que o pK do ácido, ok? Ora, maior pH alcalino tem poucos prótons livres. Se tem poucos prótons livres, o ácido tende a doar o próton dele, porque ele é generoso, entendeu? Quem tem põe, quem não tem tira. E aí, então, a droga ácido vai ficar em grande concentração na forma dissociada, e essa forma dissociada, então, sai na urina. Então, a gente já está vendo que, dependendo da hora do dia, e, portanto, dependendo do pH da urina, a gente pode excretar mais uma droga ou menos uma droga. Para as bases é igual, só que tem que é o contrário. Né? A base, numa urina ácida, ela tende a ficar protonada. Base pega próton. Se a urina está cheia de prótons livres, a base fica protonada, fica com carga, e aí sai na urina. Já numa urina mais alcalina,
com poucos prótons, a base não tem onde pegar próton. Então, ela permanece como base livre e aí vai ser absorvida. Ok? Bom, o segundo mecanismo de eliminação, de excreção renal da droga, é através dessas proteínas aqui, desses carreadores. E é o que nós chamamos de sistema tubular ativo. Nós temos transportadores que fazem transporte ativo de drogas aqui para o túbulo. Então, aqui nós temos um transportador, que eu botei aqui verdinho, para drogas ácidas, ok? Por exemplo, penicilina. E temos um transportador para drogas básicas. Então, aqui eu já posso ver alguns, já estou adiantando, vou dar spoiler, né? De alguns fatores que interferem com a excreção. Se eu tenho duas drogas ácidas que usam o mesmo transportador, pode haver competição pelo transportador e uma pode reduzir o transporte da outra. Isso pode ser ruim, porque se eu estou diminuindo a eliminação de uma droga, ela pode se concentrar no organismo. Mas algumas vezes é desejável que isso aconteça, quando eu quero prolongar o efeito de uma droga. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Penicilina G, pode ser feita por via intravenosa, a penicilina cristalina, ou por via intramuscular, né? A penicilina G-benzatina, o benzetacil, que todo mundo tem medo, que dói pra caramba, e a PENG-procaína. Pois bem, a penicilina G, o PENG na intimidade, né? Vocês notaram a minha intimidade com a penicilina. Então, a PENG tem minha vida muito curta. Então, eu posso aumentar a meia vida dela, posso aumentar a duração dela no organismo, adicionando um outro fármaco que inibe, que por competição, este transportador. Né? Então, vou dar um exemplo de fármaco. A probenicida é um fármaco que é transportada pelo mesmo transportador, pelo mesmo carreador que a penicilina. Então, penicilina, probenicida, transportador, ficam brigando, as duas saem no tapa aqui para ver quem é transportado. Então, claro que parte da penicilina que seria eliminada vai permanecer no sangue, fazendo seu efeito bactericida que eu desejo. Ok? Muito bem. Já falei que a excreção depende do fluxo renal, fatores que reduzem o fluxo renal vão diminuir a excreção de drogas, ok? E, claro que a droga que é excretada, parte dela é reabsorvida, então a eliminação, a depuração renal vai depender disso, né? Da taxa de filtração glomerular, né? Mas esta taxa de secreção tubular menos o que é reabsorvido. E aí, claro que o pH também interfere nesta reabsorção da droga. Bom, aqui só por curiosidade, para a gente relembrar a importância do pH da urina, algumas drogas são ácidas, aqui eu botei aqui, né, alguns exemplos. Algumas drogas são bases, eu botei outros exemplos aqui. Então, variando o pH, né, que eu peguei o meio básico, a urina básica como exemplo. Na urina básica, essas drogas aqui vão ter alto grau de ionização, vão ficar hidrossolúveis, serão eliminadas. Essas aqui seriam o contrário, como a gente já viu, mas eu resolvi fazer uma tabelinha, vou mostrar logo, vou mostrar logo a tabelinha que eu fiz para vocês. Então, está aqui. Eu botei aqui um amarelo bem clarinho, para lembrar que nossa urina deve ser bem clarinha. Ou seja, a gente deve estar sempre se hidratando para facilitar o trabalho renal e a gente está eliminando aquela urina bem clarinha. Isso é importante, sobretudo no verão, que a gente perde muita água pela evapotranspiração. Aí, por isso que no verão a urina fica concentrada, aquele odor forte. Então, o segredo é hidratação. Bom, mas aqui, voltando a falar, eu tenho aqui fármacos que são ácidos, ok? Que em uma urina ácida, a fração não dissociada vai ser maior que a fração dissociada. Então, essas drogas são melhor absorvidas pelo trato gastrointestinal e também, claro, reabsorvidas nos rins. Então, elas vão ser menos eliminadas. Na urina alcalina é o contrário, né? A fração ionizada vai estar mais concentrada, essas drogas são menos absorvidas e, portanto, serão mais facilmente eliminadas nessa urina alcalina. Notem que eu estou fazendo aqui, gente, uma simplificação. Né? Não tem a ver só com a urina ser ácida ou alcalina, tem a ver com
o pH da urina ser maior ou menor do que o pK do ácido. Em geral, na grande maioria, drogas ácidas têm pK baixo. Então, quando a urina é alcalina, ou mesmo levemente ácida, eu já tenho uma fração hidrossolúvel maior do que a fração lipossolúvel, ok? Para a base é igual, só que tem que é diferente, quer dizer, o contrário, né? Então, no caso das bases, numa urina ácida, a base vai ficar assim, ó. A maior quantidade de moléculas vai estar na forma de base livre, lipossolúvel, que é melhor reabsorvida e menos excretada. Ok? Mas na urina alcalina, então, na urina alcalina, então, com as bases é a mesma coisa, só que tem que é o contrário, ok? Então, vamos pensar. Uma base livre, como por exemplo, morfina, anfetaminas, entre outras drogas, o que acontece é que no meio ácido, o meio ácido é repleto de prótons, ok? Se ele é repleto de prótons, a fração dissociada, ionizada, no caso, protonada, é maior. E aqui, ó, aqui tem um erro aqui que eu vou ter que corrigir. Vou até corrigir agora, para vocês verem como o professor também dá aquela errada básica, e é sempre bom a gente corrigir. Beleza. Então, e aqui é o contrário. Muito bom, viu? A gente faz na hora para ficar bonitinho. Então, beleza. Fraca. Na urina ácida está cheia de prótons. Então, a base pega o próton para ela. Olha que bonitinho. A fração protonada vai ser maior que a fração não protonada. Ok? Então, esta base aqui, vou ter que consertar tudo de novo, porque ficou errado de novo. Aqui é o contrário, né? Muito bem. Bom, com relação às bases... Não, de novo. 1, 2, 3. Bom, com relação às bases, é igual, só que tem que é diferente. Quer dizer, é o contrário, né? Então, reparem, uma base fraca, morfina, anfetaminas, entre outras, em urina ácida externa, naquela urina cheia de prótons, como a base tende a pegar próton, se a urina é ácida, eu vou ter a base mais concentrada na fração protonada, ionizada. Então, esta base na urina ácida, ela é mais excretada, que é menos reabsorvida. Ok? Já na urina alcalina, a urina pobre, né, em prótons, a base não tem próton para pegar, então ela permanece mais concentrada na forma de base livre. Portanto, ela é mais reabsorvida pelo tubo renal e é menos excretada. Ok? Isto posto, vamos falar então, né, já dei o spoiler, mas vamos fazer um fecho aqui, dos fatores que interferem na excreção renal de um fármaco. Claro, doença renal. A doença renal pode reduzir a eliminação de fármacos, porque os rins podem ter dificuldade, né, para trabalhar, ou quando a gente começa a perder proteína, pode até haver um aumento daquela proteína que estava, daquele fármaco que estava ligado à proteína. Então, a doença renal pode afetar. Em geral, a doença renal diminui a eliminação de fármacos. A idade, porque a partir dos 65 anos, a função renal diminui bastante. Então, mesma coisa, né? Os rins terão dificuldade de eliminar os fármacos. Qualquer coisa que comprometa o fluxo sanguíneo renal, por exemplo, se a gente está com hipovolemia, hipo, diminuição, hemo, sangue, então, diminuição do volume de sangue,
Olha, por que uma pessoa está com pouca quantidade de sangue, pouco volume de sangue na circulação? Porque ela perdeu o sangue nas hemorragias, ok? Porque ela está desidratada. Então, a primeira coisa que a pessoa recebe quando chega no hospital, né, numa emergência ou numa urgência, é soro para se hidratar, ok? Ou, simplesmente, ela pode não ter hipovolemia, mas o coração pode estar em insuficiência sistólica. Então, um coração que não consegue bombear o sangue direito, esse sangue não chega aos tecidos, não vai chegar aos rins, ok? Bom, quarto fator, a gente já comentou, né? Quando há duas drogas competindo pelo mesmo mecanismo, pelo mesmo transportador, né, na secreção tubular ativa. Aí eu já dei o exemplo, a penicilina, quando é administrada junto com a probenicida, ok? E o último fator, eu falei com bastante carinho para vocês, é o pH da urina, ok? Então, uma droga ácida, ela fica hidrossolúvel na urina alcalina, então ela é melhor eliminada na urina tendendo ao alcalino. A droga básica fica mais hidrossolúvel na urina ácida, então ela é melhor eliminada na urina tendendo à ácida. Agora, isso tem uma importância clínica enorme, gente. Por quê? Porque eu posso alcalinizar a urina quando eu quero eliminar uma droga ácida. Então, vou citar um exemplo aqui. Uma pessoa intoxicada por barbitúrico, ok? Barbitúrico é um medicamento que se usa como anticonvulsivante, também se usa como sedativo pré-anestésico. Então, uma intoxicação por barbitúrico, olha o sufixo ico, barbitúrico, isso sugere que o barbitúrico é um ácido, ok? Então, se ele é uma molécula que é um ácido, se eu torno a urina alcalina, o barbitúrico vai ficar mais concentrado na forma hidrossolúvel. Então, ele se torna mais hidrossolúvel e aí a gente consegue eliminar mais barbitúrico pela urina. O barbitúrico também depende da eliminação hepática, ok? Mas eu aumento a eliminação pela urina, então favoreço a retirada, né, a remoção do barbitúrico do sangue, ok? Como é que eu torno a urina alcalina? Só por curiosidade, né? Simples, eu faço bicarbonato de sódio por via venosa, ok? Quando eu jogo uma substância básica por via venosa, né, na circulação sistêmica, o que acontece com o pH do sangue? Perfeito, não acontece nada, porque o sangue, né, tem vários mecanismos, nosso organismo tem vários mecanismos para tamponar, para manter o pH do sangue lá em 7,4, beleza. Então, um desses mecanismos de tamponamento são os rins. Os rins vão trabalhar para jogar esse bicarbonato para a urina, e aí, claro, a gente vai fazer alcalúria. Úria, urina, alca de alcalose, então eu vou ter a urina alcalina, o que favorece a eliminação de uma droga que seja um ácido, como é o caso dos barbitúricos. Então, já havia mostrado essa tabelinha para vocês. Vamos falar, então, agora da excreção biliar e da circulação enterohepática. Olha que bonitinho. Nós vimos que isso aqui é um fígado, tá, gente? É um desenho artístico que eu fiz, muito bonito, mais ou menos. Então, tá aqui o fígado, né? Então, eu tenho aqui o fígado. O fígado, então, é um daqueles órgãos, né, de alto fluxo sanguíneo. Lembra? Quando eu falei da distribuição, nós vimos que há 4 órgãos de alto fluxo: o encéfalo, o coração, o fígado, aqui o fígado e os rins. Então, o sangue está sempre passando com alto fluxo para os rins, ok? Perfeito. Então, algumas drogas que estão passando aqui pelo fígado, chega lá no hepatócito e vai para o ducto biliar, vai se combinar com a bile. Olha, por que a droga se combina com a bile? É toda droga? Não. Tem que dar match, gente. É aquela coisa de química que a gente não explica. Quer dizer, a gente explica quimicamente, mas é aquela explicação de química. O que eu quero dizer para vocês é que há uma afinidade química entre a droga e os sais ou ácidos biliares. Quando isso acontece, a droga, então, vai ser excretada pela bile. E, ó, ela está caindo aqui no duodeno, ok? Se essa droga for hidrossolúvel, ela vai sair nas fezes. Se ela for lipossolúvel, ela volta para o sangue. Então, por isso que eu chamo de circulação intestino-fígado. Né? Ela está no sangue,
passa pelo fígado, vai para o intestino e volta para o sangue. Ok? Bom, qual a importância disso? Então, primeiro, se a droga é hidrossolúvel, ela vai sair nas fezes. Ok? Agora, mesmo ela sendo lipossolúvel, se alguma coisa modificar o trânsito intestinal, e eu falei isso quando a gente conversou sobre absorção, né? Alguns fatores podem provocar aceleração do trânsito intestinal. Alguns alimentos ricos em fibra, aliás, que é importante, né, manter o trânsito intestinal saudável, mas, sobretudo, quando a gente modifica a flora bacteriana. Então, alguns antibióticos provocam desconforto intestinal, diarreia, porque modificaram a flora intestinal. Ora, nossas bactérias são nossas queridas. Hoje nós sabemos que mais da metade das nossas células não são células humanas. Nós temos muitas células que fazem parte do nosso corpo, e vou repetir, fazem parte do nosso corpo, são bactérias, são arqueias, são fungos, ok? Que vivem, né, ali naquele equilíbrio ecológico com o nosso corpo. Bom, quando a gente mata essas bactérias legais que fazem parte da gente, isso pode alterar o trânsito intestinal, ok? E aí uma diarreia faz com que uma droga que deveria voltar para o sangue seja eliminada, ok? Bom, que drogas sofrem essa circulação enterohepática? Bom, os sais e ácidos biliares são derivados do colesterol, então, que apresenta a estrutura química que a gente chama de esteroide, ok? Então, os hormônios esteroides, por exemplo, os hormônios sexuais, os glicocorticoides, os mineralocorticoides, né? Glicocorticoide, no nosso caso, o cortisol, mineralocorticoide, a aldosterona, são substâncias que vão sair na bile e que depois retornam para o sangue. Digitálicos são medicamentos utilizados na insuficiência sistólica, ok? Também fazem essa circulação. E aquelas drogas que sofreram fase 2, lembra? Aquelas drogas altamente lipossolúveis que só saem por fase 2, por conjugação. Pois bem, drogas conjugadas ao ácido glicurônico ou ao sulfato, por exemplo, também se combinam com a bile. E aí vão ser excretadas. Reparem, tudo que está conjugado ao ácido glicurônico é altamente hidrossolúvel. Lembra do exemplo que eu falei? Se você ligar um rinoceronte ao ácido glicurônico, o rinoceronte vai se dissolver em água. Eu posso ter exagerado em relação ao rinoceronte, mas as drogas ligadas ao ácido glicurônico formam um composto hidrossolúvel. Então, essas drogas vão sair nas fezes, ok? A morfina 6-glicuranídeo, a morfina 6-sulfato, sai nas fezes. A gente elimina a morfina também pelas fezes. Pode acontecer que nossas bactérias, que podem ser zoeira, tem bactéria zoeira, vou logo avisando. Tem bactéria zoeira que gosta de desconjugar. Então, teu fígado tem maior trabalho para conjugar a morfina ou outra droga ao ácido glicurônico. Esse conjugado sai na bile, vem para o duodeno, vem para o intestino, aí a bactériazinha aqui vê, olha que legal, uma morfina ligada ao ácido glicurônico, vai lá e quebra a ligação e a morfina volta para o sangue. Então, isso é legal a gente entender que, reparem, quando o médico calcula a duração do efeito de um fármaco, por exemplo, a morfina, ele leva em conta tudo isso, né? Que a droga é eliminada por fase 2, vai ser nas fezes. Aí você calcula o intervalo posológico e naquele sujeito, né, naquela pessoa singular, a morfina dura mais. O efeito da morfina é maior do que a maioria das pessoas. Aí vai ver por quê? Porque as bactérias intestinais desse cara são zoeira. Elas desconjugam as drogas que a gente teve o maior trabalho para, usando as transferases citoplasmáticas para conjugar o sulfato ou ácido glicurônico. Muito bem, beleza. Mas eu falei, agora eu fiquei pensando uma coisa. Eu falei que os esteroides que estão no sangue, por exemplo, estrógenos e progesteronas, que formam, por exemplo, os contraceptivos hormonais que estão aqui no sangue para inibir a ovulação, para modificar o endométrio uterino, para modificar o movimento das tubauterinas, para modificar o muco cervical e, portanto, exercer sua ação
contraceptiva, essas drogas estão no sangue, mas são esteroides. Então, elas vão para a bile, vêm para o intestino e devem voltar no sangue, porque a mulher está tomando pílula para não engravidar. Beleza? Mas e se alguma coisa modificar o trânsito intestinal? O que pode acontecer? Vamos olhar aqui. Se o trânsito intestinal estiver acelerado, o que vai acontecer é que, primeiro, essa pílula tomada por via oral pode nem ser absorvida. Né, Lene? Trânsito intestinal acelerado, a absorção oral é ruim. Agora, aquilo que foi absorvido, que está no sangue, que pode estar segurando a barra lá, fazendo o efeito de inibir a ovulação, bababá, essa droga pode vir para a bile, voltar para o intestino e sair nas fezes. Então, meus amigos, minhas amigas, quando a mulher está tomando o contraceptivo oral, sobretudo oral, claro que eu também posso pensar no anel vaginal, posso pensar também no adesivo, ok? Posso pensar também em outros métodos que utilizam hormônios sexuais. Qualquer coisa que modifique, que acelere o trânsito intestinal, pode reduzir a eficácia do anticoncepcional. Esse é alguma coisa, vou dar logo assim o campeão de modificação. Antibiótico. Claro que não é todo antibiótico e também não é toda pessoa que vai ter esse efeito. Vai depender do tipo de bactéria que a gente tem aqui. Mas alguns antibióticos são campeões, tipo assim, clindamicina, tetraciclinas, ok? Algumas pessoas fazem diarreia com azitromicina. Em geral, a amoxicilina não provoca muito, mas algumas pessoas também fazem diarreia com amoxicilina. Então, gente, o prescritor, o médico, e aquele e aquela que prescreve, o médico, né, a médica, e aquele e aquela que prescrevem serviços, que é o enfermeiro e a enfermeira, mas também o farmacêutico, todo mundo que trabalha com saúde, precisa orientar aquela mulher que toma antibiótico, que está fazendo anticoncepcional, sobretudo oral, que é importante, durante a terapia com a medicação, pensar no segundo método. Não pare de tomar a pílula. Não é para parar de tomar a pílula, não. Continua tomando a pílula. Mas adiciona o segundo método. A camisinha, né? A camisinha é um método interessante, protege contra IST. Tá. Então, por quê? Porque durante essa fase que você está tomando antibiótico, você pode ter redução tanto da absorção como do ciclo enterohepático. E isso vai produzir uma excreção fecal do anticoncepcional, diminuição dos níveis plasmáticos e diminuição da eficácia contraceptiva. Ok? Muito bem. Gente, drogas voláteis que são absorvidas pelos pulmões, também são eliminadas pela respiração. Aqui eu coloquei etanol. Aqui eu dei exemplo, o cigarro, né? O cigarro de nicotina, o cigarro de THC e tal. Em geral, a nicotina não é excretada pela respiração. Ela é volátil quando ela é aquecida pela brasa, pelo fogo. O THC também. A cocaína, na forma de base livre, quando é fumada, né, na pedrinha de crack, ou oxi, são fumadas, aí sim. Mas elas não são eliminadas pela respiração. Mas os anestésicos gerais inalatórios e as substâncias muito voláteis, né, clorofórmio, éter, também seriam eliminadas pela respiração, ok? O álcool, uma quantidade pequena, né, suficiente para a gente ver que a pessoa bebeu pra caramba. E para que a lei seca perceba também que o cara tem álcool, né? Dá para calcular a alquimia, hemo-sangue, né, a quantidade de álcool no sangue, pelo aquilo que o cara elimina pela expiração. Bom, para terminar a nossa conversa, vou falar de um conceito, de um parâmetro farmacocinético muito legal, muito importante. Eu podia falar depuração, mas a gente usa o termo em inglês clearance. Clearance é uma medida da depuração, da excreção do fármaco, não apenas renal, ok? Aqui, por definição, clearance é o volume de sangue que é
totalmente limpo de um certo fármaco por unidade de tempo. Ok? É como se fosse assim, ó, eu tenho aqui no meu quarto várias vidraças e eu estou calculando quanto tempo eu levo para limpar cada vidraça. Então, aí, ó, eu consigo tirar toda a sujeira de uma vidraça em meia hora de esfregão, porque eu sou lerdo mesmo, ok? Então, isso seria o clearance. No caso do sangue, eu pego um volume de sangue, por exemplo, 1 litro de sangue, é mais comum 1 ml de sangue, e meço quanto tempo que eu levo para limpar totalmente esse 1 ml de sangue. Então, eu vou medir, quando eu trabalho com ml, eu vou medir o tempo em minutos. Quando eu trabalho com hora, eu vou medir quando eu trabalho com volume de litro, eu vou medir o tempo em horas. Bom, o clearance, vou chamar de clearance total, seria o somatório de todos os mecanismos de eliminação. Então, clearance total é igual o clearance renal, quanto a droga é eliminada pelo rim, mais o clearance hepático, mais o clearance pulmonar, mais o clearance na saliva, mais o clearance no lêmbar, blá, blá, blá. Lembrando que, se a droga é volátil, isso aqui é importante. Se a droga não é volátil e é altamente lipossolúvel, o clearance é praticamente hepático. Se ela é altamente hidrossolúvel, o clearance é totalmente renal. Mas muitas drogas vão ter parte do clearance renal, parte do clearance hepático. Aqui eu botei alguns exemplos de clearance em ml por minuto por quilo de peso, ok? Então, a creatinina é uma substância, um metabólico produzido pelo nosso próprio organismo, né, que a gente elimina. Então, o clearance de creatinina fica entre 1,4 e 1,7 ml por minuto, ou seja, a cada minuto a gente elimina no máximo, a gente elimina em média, vou pegar aqui um valor intermediário, 1,5 ml de sangue, ok? No caso da creatinina, o clearance é totalmente renal. É por isso que os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos utilizam o clearance de creatinina como medida da função renal. Exatamente, né? Como a creatina só é eliminada pelo rim, se ela estiver alta no sangue é porque a função renal está diminuída. Bem, viu? Boa sacação de vocês, beleza. O clearance da penicilina vai de 5 a 9 ml por minuto, também, ó, 99% renal, ok? Por isso que eu brinquei com vocês, falei que, é absurdo jogar o xixi de quem tomou amoxicilina fora, porque aquele xixi contém 99% da creatinina que o sujeito tomou, ok? Ou pelo menos que chegou ao sangue, né? Ácido acetil salicílico, 9,3 ml por minuto, sendo 90% renal e 10% o clearance hepático. Eu aumento esse clearance renal, tornando a urina alcalina, porque ácido acetil salicílico, como o nome sugere, é um ácido. E a morfina, olha só como o clearance da morfina é bastante elevado, 24 ml por minuto, é totalmente hepático, né? Depois, lembrem que a morfina 6-sulfato e a morfina 6-glicuronídeo saem pela urina e pelas fezes, porque glicuronídeo se combina com a bile. Beleza? Muito bem. Então, falamos desse conceito, para a gente falar agora de um outro conceito que nós usamos muito, que é o conceito de meia-vida de eliminação beta. Bom, meia-vida beta é o tempo necessário para que a concentração plasmática de um fármaco caia para metade de seu valor inicial. Reparem, isso acontece com a maioria das drogas, mas nem toda droga é exatamente assim, ok? Como essa nossa conversa eu estou chamando de farmacocinética resumida, eu não vou entrar em detalhes, mas eu penso depois em gravar um outro vídeo em que eu vou chamar de farmacocinética clínica. Eu vou disponibilizar também no YouTube, que é para a gente explicar um pouquinho melhor esses conceitos. Mas para a gente aqui, é importante saber o seguinte, então, que a maioria das drogas, o decaimento do sangue, ou seja, o modo como ela é eliminada, obedece uma função exponencial. Opa, voltamos ao segundo grau, função exponencial. Olha só, então,
E essa função exponencial vai dar para a gente esse conceito, porque a cada pacote de tempo, a quantidade de droga no sangue, a concentração de droga no sangue cai pela metade. Então, meia-vida, gente, é um pacote de tempo. É um intervalo de tempo, ok? Digamos aqui, eu tenho um fármaco hipotético, vou chamar de marcoisina. Pô, já vi que é uma mina aí o troço, mas tudo bem. Então, esse meu fármaco hipotético, ele tem meia-vida de 8 horas, ok? É para facilitar a conta, né? Mas cada fármaco tem a sua meia-vida. Beleza. Então, eu fiz uma dose desse medicamento, desse fármaco, e produzi no sangue, no tempo inicial, em T0, 20 microgramas por ml. Aqui eu queria fazer um destaque, tá, gente? Microgramas é representado pela letra grega mu, ok? Diferente de miligrama, que é o M, mg. Então, seria a letrinha grega mu e o G. Então, assim, quando você está num hospital que o prontuário é digitalizado, você coloca a letra grega. Quando você escreve na mão, tem um perigo grande da pessoa confundir o mu com o M. E aí, gente, não pode confundir, porque a diferença é de 1000. Se eu preciso dar uma dose de 10 miligramas e eu entendo que é 10 microgramas, eu estou dando 1000 vezes menos. 1000 vezes menos, pensa no seu salário, você vai ganhar 1000 vezes menos. Você vai passar fome. 1000 vezes menos é zero. Agora, pense o contrário. Eu escrevo 10 microgramas, mas minha letra é horrorosa e o cara entende 10 miligramas. Ele dá 1000 vezes mais. Gente, 1000 vezes mais uma droga significa assassinato. Significa, claro, que é um assassinato. Estou brincando, né? Mas se isso acontecer, não vai ser com dolo. Né? Vai ser um erro. Mas um erro muito grave que pode colocar a vida da pessoa em risco. Então, não pode ter dúvida. Quando a gente escreve à mão, tem que ser o MCG, para não ter dúvida que é micrograma. Tá legal? É o MC, né? Tem vários MCs aí, não vou citar nomes aqui, mas tem o MCG, que é o micrograma. Então, eu produzi 20 microgramas de droga por cada ml de sangue. Como a meia-vida é de 8 horas, depois de 8 horas vai ter no sangue o quê? Metade. Vai ter 10 microgramas, ok? 16 horas, ou seja, mais um pacote de 8 horas, cai para metade, 5 microgramas por ml. No dia seguinte, exatamente 24 horas após, cai pela metade. Metade de quê? Metade do que tinha. Não tinha 5? Cai para 2,5. 32 horas, cai para metade de 2,5, que é 1,25. 40 horas, que são 5 meias-vidas depois, cai para metade, que é 0,625. Depois, a metade e assim por diante. Ok? Bom, depois de 5 meias-vidas, nós eliminamos 97,5% do fármaco. Ainda tem fármaco no sangue? Sim, tem 2,5% do que tinha antes, do que tinha no tempo zero, ok? Bom, gente, para a maioria das drogas, 2,5%, né, é desprezível. Então, nós farmacologistas, nós, médicas e médicos, nós, enfermeiras e enfermeiros, nós, farmacêuticas e farmacêuticos, nós assumimos que acabou a droga no sangue. Ok? Nós assumimos sabendo que tem 2,5%. E sabendo que para algumas drogas não acabou. Então, por exemplo, a amoxicilina, que tem meia-vida, que varia de meia hora a 1h30, então vamos pegar aqui em média, tem 1 hora de meia-vida, 5 meias-vidas corresponde a 5 horas. Só que a amoxicilina dura 12 horas no meu corpo. O médico manda eu tomar de 12 horas. Significa dizer que 2,5% do que tinha antes ainda é amoxi pra caramba, ainda continua matando bactéria. Isso significa dizer que a dose inicial de amox é muito grande, é imensa. É uma dose cavalar. É uma dose para mamute.
Por que o médico dá essa pancada de amox na gente, gente? Pô, que é isso? Ah, o médico e a médica sabem que a amox é segura. E é aquela história da janela terapêutica que a gente já conversou, eu vou falar de novo daqui a pouquinho, ok? Bom, mas reparem, isso aqui que eu fiz foi uma dose única. E a gente faz dose única quando a condição, né, resolvida, a condição clínica, a doença resolvida com a dose única, mas, sobretudo, quando a meia-vida do fármaco é alta. Então, vou dar um exemplo assim. A pessoa tem uma candidíase genital, ok? Então, um homem ou uma mulher estão com uma infecção por cândida, que é um fungo. É um fungo natural, que vive normalmente com a gente, tá? Mas de vez em quando ele se assanha, entendeu? E ele faz uma infecção que dá prurido, dá vermelhidão, ardência, uma secreção com odor desagradável, e aí a pessoa, então, vai ter, enfim, vai procurar o médico prescreve dose única de fluconazol, ok? Bom, o fluconazol tem meia-vida entre 30 e 50 horas. Então, reparem, ó, aquela dose que eu fiz, passaram 30 horas para cair pela metade. Então, o fluconazol funciona por uma semana. Um comprimido de fluconazol, você tem nível plasmático efetivo de fluconazol durante uma semana. Então, é uma semana dando tapa na cândida, tadinha. E aí você controla a infecção. Beleza? Já que eu estou falando, né, de candidíase, só para lembrar uma coisa. Quando a infecção é recorrente no homem e na mulher, aí você dá o remédio para a mulher, né? Beleza, dá o remédio para o homem também, os dois têm que tomar, porque senão um vai ficar passando a cândida para o outro. Aí só um detalhe: a cândida na mulher você cura com dose única. No homem, nem sempre. Lembra? A vagina, a epiderme vaginal é mucosa, que nem nosso lábio, assim. O pênis não, o pênis é epiderme igual à pele. Então, a cândida, ela se esconde aqui. Então, muitas vezes, você faz o fluconazol para o homem, a cândida some, aí você pensa que controlou, depois ela volta. Ela fica de olho, ó. Ih, tá cheio de veneno, fica aí, fica na tua, esconde aí. Ó, o veneno baixou no sangue, vamos voltar a infectar. Então, algumas vezes o urologista vai prescrever esse remédio para a mulher. A mulher vai receber uma dose única e o homem vai receber uma dose por semana. Aí varia o tempo de tratamento, pode ser 4 semanas, ok? Para erradicar aquela cepa de cândida, beleza? Então, só para lembrar aqui esse conceito de minha vida e dar umas dicas aí, né? De tratamento aí, não é? Né? Isso, claro, tratamento com orientação médica, claro, evidentemente. Ou seja, procurar um médico. Bom, um outro conceito importante que eu vou falar para vocês é o conceito de concentração no steady state. Ou, se a gente fosse algumas vezes, o fármaco pode ser feito em dose única. Né? Em geral, quando a meia-vida dele é longa. Agora, em grande parte das vezes, o tratamento depende de várias doses consecutivas. Né? Então, às vezes, porque a doença é crônica, ou seja, para manter o nível tensional, uma pessoa que tenha hipertensão arterial, o próprio contraceptivo hormonal, né? Deve-se manter o nível plasmático do estrógeno e do progestógeno durante todo o período que toma a pílula, ok? O próprio antibiótico, né? Quando o médico prescreve amoxicilina durante 10 dias, eu preciso tomar durante 10 dias do jeito que fui orientado a tomar. Porque, lembrem, durante os 10 dias eu tenho que manter o nível plasmático dentro da janela terapêutica. Então, vamos olhar o que acontece quando eu faço a medicação na mesma dose, no mesmo intervalo posológico. Então, aqui no caso, eu fiz uma medicação, tomei um medicamento que produziu no meu sangue 10 microgramas por ml, ok? Bom, digamos que, por coincidência, esse fármaco tem meia-vida de 8 horas. Lembrem, cada fármaco tem sua meia-vida.
E digamos que o médico passou esse remédio de 8 em 8 horas. E, coincidência, minha vida 8 horas, intervalo posológico de 8 em 8 horas. Gente, é só didático, tá? É só para facilitar a nossa compreensão. Na verdade, não depende do intervalo, não depende da minha vida. Depende de a gente sempre usar a mesma dose no mesmo intervalo para obter a concentração no curso estável ou no steady state, como está aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pensar na minha vida. Eu tomei a medicação, produziu no meu sangue 10 microgramas por ml, passou uma meia-vida, caiu para metade, né? O conceito de meia-vida, 5 microgramas por ml. Mas aí lembra que eu estou tomando o remédio de 8 em 8 horas? Então, quando eu tomo a segunda dose, né, eu vou produzir uma concentração de 10 microgramas, mas eu já tinha 5. Então, eu vou ter no meu sangue 15 microgramas por ml. Beleza? Mais 8 horas eu vou tomar a segunda dose. Mas aí o que tinha no meu sangue caiu para metade, 7,5. Quando eu tomo a segunda dose, que daria 10 microgramas por por ml, perdão, vai para 17,5 microgramas por ml, ok? Bom, no dia seguinte eu vou tomar a terceira dose, ok? Vou tomar, então, o que daria mais 10 microgramas por ml. Mas tinha 17,5. Caiu para a metade. 17,5 quase 18, então caiu para quase 9. Ok? Bom, quase 9. Eu tomo outra dose, vai para quase 19. Bom, na quarta dose, quando eu vou tomar a quarta dose do remédio, era quase 19, caiu para quase 9,5. E aí eu tomo a dose, vai para quase 19,5. Ok? Na quinta dose, cai quase 19,5, né? Cai para quase 10. Eu tomo mais uma dose, vai para praticamente 20. Depois cai para 10. Depois cai para 20. Notar uma coisa? O que eu chamo de curso estável, ou steady state. Depois de 5 meias-vidas, alguns livros falam entre 4 e 5 meias-vidas, mas vamos trabalhar com o número inteiro. Após 5 meias-vidas, o pico vai ser sempre o mesmo, o vale vai ser sempre o mesmo. Então, eu vou estar tomando uma dose que vai provocar um pico de 20 microgramas por ml e um vale de 10 microgramas por ml. Gente, isso é importante porque, lembrem, durante todo o tratamento, a droga tem que estar acima do nível efetivo mínimo. Então, eu vou calcular esse esquema posológico para que esse vale esteja acima do nível efetivo mínimo. E esse pico esteja abaixo do nível tóxico. Ok? Perceberam? Aqui eu estou fazendo intervalo de 8 horas, de 8 em 8 horas. Se eu faço intervalo de 12 em 12, eu teria que usar uma dose um pouquinho maior. Então, o pico seria um pouquinho mais elevado, o vale seria um pouquinho mais baixo. E aí eu posso fazer de 12 em 12 horas? Depende. Se esse vale um pouco mais baixo ficar acima do nível efetivo, ok. Se o pico um pouco mais alto ficar abaixo do nível tóxico, ok. É por isso que alguns remédios a gente toma de 8 em 8 horas, outros eu tomo de 12 em 12, outros eu posso tomar uma vez por dia. E quando eu faço de 24 em 24 horas, uma dose a cada 24, o pico vai estar altíssimo e o vale vai estar baixinho. Ora, o vale baixinho significa que esse baixinho está acima do nível efetivo mínimo. E esse pico altão significa que ele está abaixo do nível tóxico. Então, eu faço de 12 em 12 horas o fármaco que tem uma janela terapêutica imensa, um intervalo terapêutico imenso. E eu faço de 8 em 8 horas um fármaco que tem um intervalo terapêutico menor um pouco. Agora, se o fármaco tiver um intervalo terapêutico bem pequenininho, ou seja,
Se o nível tóxico está muito perto do nível efetivo, aí eu vou ter que fazer por via venosa em dripping. Tem a minha veia, eu tenho acesso venoso, ok? O médico vai, né? A médica, o médico, a enfermeira, na verdade, quem vai fazer isso é a enfermeira ou o enfermeiro, vão ter um acesso venoso, vão fazer a medicação e a medicação vai caindo gota em gota, gota em gota, o tempo todo. Então, olha só. Claro que vai ter uma pequena oscilação, claro, cada vez que a gota cai, aumenta, o intervalo entre uma gota e outra vai diminuir. Mas essa oscilação é desprezível aqui na minha curva. E aí vocês vão notar que, se eu faço a mesma dose, eu vou ter o mesmo steady state. Só que eu vou ter, claro, aqui o pico, que é o steady state máximo, o vale, que é o steady state mínimo, e o steady state médio. Quando eu faço por via venosa infusão contínua, quando eu faço dripping, eu estou aqui no steady state médio. Quando eu faço dose intermitente, seja oral, seja intramuscular, seja por via venosa, eu tenho um pico e um vale. O importante é que esse pico e esse vale precisam necessariamente estar dentro da janela terapêutica durante todo o tratamento. Ok? Muito bem. Aqui um exemplo de cinética de steady state e cinética de saturação. Reparem, eu estou fazendo a mesma dose no mesmo intervalo, ok? Aqui no caso eu estou fazendo 4 doses diferentes, né? Múltiplos, 10, 20, 30, uma dose 4 vezes maior do que a primeira. E reparem, eu tenho steady state, eu tenho equilíbrio. Então eu estou assumindo que mesmo nessa dose alta, o pico está abaixo do nível tóxico. Ok? Muito bem. Aqui, claro, eu preciso de um efeito maior, né? Cada efeito depende da dose. Aqui eu preciso de um efeito determinado, aqui eu preciso de um efeito cuja dose é maior. Por isso que eu estou fazendo doses diferentes desse mesmo fármaco. Mas eu estou na cinética normal. Uma pergunta que não quer calar. Por que a concentração está aqui no steady state? Gente, fácil. Reparem. Imagine o seguinte. Eu recebo meu salário. Aí, tá aqui, ó. Pico de dinheiro na minha conta. Beleza. Aí eu gasto tudo. Eu recebo R$ 1.000 e gasto R$ 1.000. Mas aí eu recebo no mês seguinte eu recebo mais R$ 1.000. No outro mês, no final do mês, zero. 1.000, zero. 1.000, zero. Notaram que está aqui, tem um curso estável? O pico é sempre R$ 1.000, o vale é sempre zero na minha conta. Pelo menos eu não estou no cheque especial. Pô, não estou no vermelho. Beleza. Reparem, isso está acontecendo porque eu estou gastando tudo que eu ganho. Beleza? Por isso que não está sobrando. Droga. E os economistas disseram que eu tinha que guardar dinheiro. Eu não consigo guardar dinheiro com esse meu salário de professor. Mas reparem, aqui no caso das drogas, é bom você não economizar. Aqui o organismo está eliminando tudo que está sendo administrado. Não está sobrando, nem está faltando. No meu caso, eu sou um privilegiado, eu também não está faltando, beleza. Ok? Economicamente falando. Agora, olha aqui, gente. Aqui na dose de 10, beleza, o organismo está eliminando tudo que está sendo administrado. Na dose de 15 já está estranho. Mas, agora, olha só na dose de 20. Na dose de 20, quando o médico faz, quando a médica faz 20 miligramas dessa droga, a quantidade no sangue é menor do que o organismo desse paciente está eliminando. Então, há uma cinética de saturação e o nível plasmático está aumentando. Aí a médica fala, mas, gente, é a mesma dose que eu dou para todo mundo. Estou brincando, né? O médico sabe que antes de fazer a medicação, ele tem que avaliar a função renal do paciente, a função hepática. Que o que está acontecendo aqui é que o clearance do fármaco está diminuído pela doença renal, pela doença hepática, por algum outro fator, ok? Então, na doença renal e na doença hepática, ou no vovozinho, na vovozinha, a dose da medicação vai ter que ser diminuída, porque a gente tem que levar em conta a capacidade do organismo
de eliminar o fármaco, para a gente não entrar nesta cinética de saturação. Ok? E aí, finalmente, então, vamos falar mais uma vez desse conceito que é fundamental na terapêutica. A margem de segurança, o índice terapêutico. Então, por definição, índice terapêutico é o intervalo de concentração de um fármaco dentro do qual existe uma alta probabilidade de ter eficácia, com baixa probabilidade de ter intoxicação na maioria dos pacientes. Gente, cada pessoa é um universo de subjetividade, inclusive com perdão do neologismo, subjetividade química ou subjetividade biológica, já que a vida é química e as reações químicas são alérgicas, portanto, a química é física. E física é a natureza. Deixa para lá. Eu quero dizer, então, que isso aqui é feito, esse estudo é feito pela média da população. Ok? Então, eu podia ter colocado aqui, não trouxe para vocês, mas colocarei quando eu aprofundar um pouco esta questão da farmacocinética clínica, a curva de Gauss, a gaussiana, a curva normal. Nós vamos ter pessoas, olha aqui eu tenho efeito terapêutico, né? Número de pacientes. Vai ter um paciente, aqui, né? Eu estou plotando no eixo Y, número de pacientes, aqui no caso a porcentagem, e a concentração da droga no sangue, no eixo X. Então, reparem, aqui eu tenho uma concentração de droga zero, ninguém responde. Ou talvez um outro responda ao efeito placebo, mas isso é outra história, ok? Bom, aqui eu tenho uma concentração muito baixinha, porque a dose é muito baixinha, e olha só, 1% da população responde a essa dose baixinha. A pessoa é hipersensível, ok? Vai lá, pega um comprimido de clonazepam, quebra em 10 pedacinhos, toma um pouquinho, já chapa, já fica calminho. Mas repare, se eu pegar metade da população, a concentração tem que ser essa aqui. Tem que ser essa aqui, ó. Essa concentração que faz efeito na metade da população. Ok? Haverá pessoas que respondem uma dose bem menor e haverá pessoas aqui que só vai responder a uma dose bem maior. Tu dá o remédio para o cara e o cara fica olhando para você, não aconteceu nada com ele. Porque esse cara precisa de uma dose maior, por conta da sua particularidade, né? Da sua, né? Do fato dele ser um sujeito único. Ok? Muito bem. Mas eu não posso calcular ainda, né? No futuro, talvez, quem sabe, mas no momento eu não tenho como calcular pessoa para pessoa. Então, eu tenho como saber a média da população, a dose que a média da população responde. Vou chamar de DS50. Agora, a gente viu desde a primeira conversa que todo remédio é veneno e depende da dose. Ok? Depende também da dose, né? Reparem, aqui eu tenho 1% das pessoas que já estão se intoxicando, e quando eu falo em efeito tóxico, eu estou falando de efeito potencialmente letal, com aquela dose que estava sendo legal para metade das pessoas. Eu dou a dose padrão, que eu sempre dei para todo mundo, né? Digamos que eu sou um médico, né? Eu prescrevo essa dose aqui há 20 anos, as pessoas respondem bem a essa dose, e aí um paciente aqui está intoxicando. Aí ele fala, pô, eu sou cobaia de médico? Pô, tu tá testando... Não, na verdade, não tem como a gente saber, olhando assim nos olhos da pessoa, quem vai responder a que dose, a menos que tenha história pregressa. A menos que você fale, doutora, quando eu tomo tal remédio, eu passo muito mal. Aí, opa, você é sensível a essa medicação, vamos pensar em um fármaco alternativo, ok? Mas aqui, repare, olha esse cara aqui, gente. Esse cara aqui só se intoxica com uma dose muito alta. Quer ver um exemplo que eu posso dar para vocês? Eu acho que eu já falei disso. Vamos pensar assim no álcool. Tem gente que toma um copo de cerveja e já tropeça as pernas. Toma meio copo de cerveja e já está
Tem gente que é hipersensível aos efeitos tóxicos do etanol. Tem gente que vai tomar uma garrafa de cerveja e, tá de boas. Claro que ele não deve dirigir automóvel, porque a nossa legislação felizmente, né, uma vitória nossa, uma vitória do cidadão, nossa legislação é rigorosa em relação ao alcoolismo, né, os efeitos do álcool na coordenação motor e, portanto, a gente sabe que dirigir com álcool, a gente tem um risco muito grande de sofrer um acidente que pode ser fatal para a gente e para outras pessoas, ok? Mas tem pessoas que são mais sensíveis e pessoas menos sensíveis aos efeitos do álcool. Agora, a média da população vai sentir efeitos tóxicos nesta concentração plasmática, que eu vou chamar de DT50. Então, por que isso é importante? Porque eu vou pegar esse estudo na população, né, eu estudo em uma pessoa, vou dividir a dose tóxica para metade da população pela dose efetiva para metade da população e eu acho esta janela aqui, que é a janela terapêutica. E aí, sabendo que há risco, sabendo que quando eu calculo a medicação, né, para que ela permaneça durante o steady state, durante o tratamento, para que ela permaneça dentro da janela, eu sei que eu corro um risco de que algumas pessoas não respondam à medicação e que outras pessoas já sintam alguns efeitos tóxicos. Mas, gente, vou dizer para vocês, esse risco é pequeno, mas ele não é nulo. É exatamente por isso que nenhum medicamento pode ser feito sem acompanhamento especializado, sem acompanhamento do médico ou da médica. Por isso que eu vou dizer que não há automedicação. Ok? Automedicação apenas orientada. Quando o médico fala para você, olha, se você se sentir mal, tome esse remédio. Aí eu não preciso ligar para o médico. Doutor, lembra que o senhor me falou que eu podia tomar aquele remédio quando eu me sentisse mal? Pois bem, eu estou me sentindo mal. Não, beleza, o médico já te orientou. Porque ele já te estudou. O médico, a médica já tem o teu perfil. Ele já sabe que você responde assim. Pode ter mudança? Pode, mas o risco aí é baixo também. Mas, de qualquer maneira, tomei um medicamento e estou sentindo algo estranho, eu vou voltar ao médico. Não é assistir o vídeo de Marcos Ferraz, mas o que o Marcos Ferraz fala sobre esse remédio? Não sabe que eu posso. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O objetivo das nossas aulas é exatamente esse: mostrar quão complexo é essa relação entre o fármaco e o nosso organismo. Então, para se prescrever a medicação, anos de queimando, arrancando os cabelos, estudando, ok? E a gente nunca para de estudar, porque de vez em quando aparece um troço novo aí, que a gente vai ter que aprender tudo de novo, ok? Então, isso é muito importante. Entender que essa margem terapêutica vale para aqui metade, mas a maioria das pessoas responde essa margem terapêutica. Então, quando eu me automedico, eu corro o risco de, por azar, claro, né? De estar aqui, tá nessas faixas aqui, ou aqui, né? Tá aqui, né? Eu sou um cara que me intoxico com uma dose muito baixa daquele medicamento. Por isso, gente, que até vamos falar da Covid-19, por isso que esse uso terapêutico de certos fármacos que teoricamente poderiam ter uso profilático, né? De ivermectina, cloroquina e outros fármacos que teoricamente podem prevenir as sequelas da tempestade de citocinas que o SARS-CoV-2 provoca, ainda assim não é seguro a gente sair se entupindo de remédio. Mas eu sempre tomei remédio para matar piolho e nunca deu ruim, só deu ruim para o piolho. Beleza. Você tomava o remédio para piolho, você tomava a ivermectina durante um dia. Aí o piolho voltava, você repetia depois na outra semana. Isso é diferente de fazer a medicação continuamente. Mesma coisa a cloroquina. Okay? O médico vai prescrever cloroquina para quem tem malária, ele faz isso há
muitos anos, há décadas, mas ele sabe que a cloroquina tem efeitos tóxicos e que, portanto, ele precisa estar em contato com o paciente. Não é passar receita e, vaza, não quero te ver nunca mais, vai embora infeliz. Não. Vou prescrever a medicação, como médico, né? Se eu fosse médico, prescreveria a medicação e estou lá, acompanhando o paciente. Está sentindo mal? Sentiu palpitação? Sentiu fraqueza? Falta de ar? Volta aqui, vamos te examinar para ver se você está fazendo alguns efeitos tóxicos. Porque quando eu falo em arritmia por cloroquina, não estou falando de efeito diverso, não, gente. Estou falando de efeito tóxico. Ok? Muito bem! A menininha está feliz porque ela aprendeu que ela não deve se automedicar e ela aprendeu que como os fármacos são eliminados. Então, gente, esta foi nossa última conversa sobre farmacocinética. Nas próximas conversas, eu vou abordar primeiro a farmacodinâmica e, no futuro, eu vou aprofundar um pouquinho mais essa questão da farmacocinética, ok? De imediato, eu vou falar direto na farmacodinâmica, porque a ideia é que essas aulas ajudem os nossos estudantes que estão fazendo a disciplina de modo remoto, né, por conta da pandemia, por conta de ter que ficar em casa. Quem pode ficar em casa deve ficar em casa. Então, a ideia é a gente colocar as aulas que possam ajudar os estudantes a acompanhar nossas disciplinas. Mas claro que a ideia de botar no YouTube é para todos vocês, todo mundo que tiver interesse, possa aprender um pouquinho sobre os fármacos, ok? Vamos ficar por aqui. Se você gostou, dá aquele like, compartilhe com os amigos, com aquelas pessoas que têm interesse na farmacologia. Um grande abraço a todos e todas.